Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amados, nós vamos dar continuidade ao quinto vídeo que fala da igreja de Éfeso. Eu só gostaria de lembrar que esta igreja representa o primeiro século da era cristã, o primeiro século da história da igreja. Pastor, como você pode afirmar isso? Amados, assista ao vídeo 2 e o vídeo 3, que ali tem todo um estudo preparado para esse fim, e você vai entender o porquê disso. Mas cada uma igreja representa uma era na história da graça, na história da igreja. Cada uma delas sendo a de Laodiceia, a última, que é a nossa igreja contemporânea, a última igreja, a sétima igreja. É verdade que aqui fala de Éfeso, a região da Ásia Menor na época, hoje é a Turquia, mas aqui ela representa toda a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que Jesus deixou ali na mão dos apóstolos, daquele primeiro século. A igreja perseguida, a igreja que não tolerava os falsos apóstolos, os homens maus, não tolerava também os nicolaítas, não tolerava nenhum tipo desta coisa. Era uma igreja firme na palavra e na doutrina do Senhor Jesus. Ela é escrita, a igreja de Éfeso, ela é escrita a igreja do primeiro século, mas serve para todas as igrejas em todas as épocas. Por que isso? Porque todos esses problemas enfrentados por estas 7 igrejas certamente atingem a nossa igreja, atingem o nosso tempo. São problemas comuns para todos. Mas veja bem, amados, que quando ele escreve esta igreja de Éfeso, ali aquele amor que esta igreja vivia, a igreja, ela pegava ali os seus membros, eles vendiam as suas propriedades, traziam as grandes ofertas, depositavam aos pés dos apóstolos. E então agora, aqueles apóstolos distribuíam com as pessoas mais pobres e não havia ninguém necessitado. Era tudo comum com eles. O partir do pão, aquele jantar da ceia ágape maravilhoso. Ali eles partiam o pão como Cristo ensinou, juntamente com os apóstolos. Grande era o mover de Deus, grande era o mover do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo nas conversões das pessoas. Agora observe, amados, que aquela igreja tão maravilhosa, tão elogiada, é dito para ela que ela tinha afastado, esquecido do seu primeiro amor. Isto porque os apóstolos morreram. João era o último dos apóstolos, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. E agora eles estavam ali aguardando a volta de Cristo. Cristo não voltou, sentiram sós, triste, e já não tinha aquele amor mais de ofertar com amor, depositar ali os bens, as ofertas, aos pés de quem? Se os apóstolos haviam morrido, se João não estava ali com eles, e, enfim, estava esquecendo um pouco do primeiro amor, a tristeza tomou conta deles. E assim também podemos encontrar muitas pessoas hoje que estão desigrejadas, tristes, feridas, por causa do sistema religioso que afetou o seu coração. Mas esta palavra aqui é para você também, para mim, começar em mim, para renovar a nossa fé todos os dias. É dito que aqui no verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, primeiro passa pela mão do anjo. Aqui anjo aqui é obreiro, é pastor, é apóstolo, é evangelista, é profeta, é presbítero. É quem é responsável aquela comunidade local, a igreja local. Como que eu sei disso? Ora, se você for ver o falar de Deus ao anjo aqui, você vê que não é anjo espiritual. Aqui está corrigindo problemas de homens. Principalmente quando vai ali no capítulo 3, a igreja de Laodiceia fala que ele é infeliz, pobre, cego e nu. Então não é para anjo. É para homens que estavam, muitas das vezes, com falha. Agora, lá embaixo, no verso 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, toda a igreja, essa carta é para a igreja, inclusive para o anjo. Agora, cai na mão do anjo primeiro. Ele é o maior responsável.
Interessante nós olharmos em Lucas capítulo 12, que lá fala que quem muito for dado, muito será cobrado. Então é dito que chega uma pessoa e diz assim, mas Senhor, eu não sabia, eu não conhecia, eu não tinha conhecimento, sou um pobrezinho, sou humilde. É verdade, então será açoitado com pouco açoite, porque o que você fez também é errado. Agora observe que aquele a quem muito for dado, muitos açoites. Leia lá Lucas 12. Então, quando nós olhamos aqui, é dito, conheça as tuas obras, tanto o teu labor. A igreja tinha um labor, um trabalho, trabalhava incessantemente. Qual era o trabalho desta igreja, pastor? Olha, amado, o trabalho dessa igreja de Éfeso não é o que exatamente acontece em nossos dias. Encontro de casais, criar filhos à maneira de Deus, casados para sempre, é dia do aniversário do pastor, dia do aniversário da igreja local, dia da criança, dia das mães, dia da vovó, dia dos pais, dia da mulher, Natal, é Ano Novo, culto de missões, e mais isso, e mais aquilo, e vai indo, encontro não sei de quê, encontro não sei de quê, retiro não sei de quê. Não é esse tipo de trabalho que a igreja primitiva tinha. Talvez você não gostaria de ser membro da igreja primitiva. Pastor, mas lá tinha um mover do Espírito Santo grande, os irmãos tinham muito amor, mas viviam na palavra e na oração, no jejum, e pronto. Qual o labor deles? Olha, amados, quando nós olhamos, o labor deles era que eles não suportavam homens maus, falsos apóstolos, mentirosos, não são apóstolos de Cristo. Eles não suportavam. Também eles odiavam, não suportavam as obras dos nicolaítas. Vamos falar desses dois tópicos aqui hoje. A igreja não tolerava. Tudo tem a ver com doutrina. Se você tolera doutrina falsa e trabalha dia e noite, então você está fora da visão do Senhor. Você está fora dessa visão aqui da carta de Éfeso. Fora da visão da carta de Jesus para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir que o nosso labor está, primeiramente, com relação à palavra, que é a palavra que nos purifica, a palavra nos liberta, a palavra nos conduz, a palavra nos edifica dia após dia. Agora, quando nós olhamos para esse labor, para esta obra, eu me lembro que, um tempo atrás, eu acreditava nessa obra moderna, contemporânea, da igreja de hoje, e eu acordava cedo para preparar para a escola dominical, já em jejum, e quando era 9 horas eu estava lá no local de reuniões, na igreja local, e como pastor ali, eu ministrava para os adultos, e de jejum, e ali terminava por volta de 11 horas, agora convidava quem mais estava de jejum, para a gente entregar aquela consagração, ali eu terminava, atendia alguém ali, talvez no gabinete, chegava em casa por volta de 12h30, 1h, e ali almoçava rapidamente, tomava um banho, já ia para as visitas. Quando não era culto de pregação ao ar livre, era hospital, era cadeia, era esse tipo de coisa, e ali, quando eu chegava, tinha que correr para estar junto lá com os irmãos do ensaio, para ver alguma coisa dos hinos, e aí, daí por diante, já emendava no culto, quando eu olhava já era meia-noite. Aí falei, o dia do Senhor, o domingo, dediquei ao Senhor. Meus filhos estão comigo, minha esposa está comigo. Quando eu vi meus filhos fazer alguma coisa, eu ficava cheio no meu coração. E não entendia que esta não é a obra de Deus. Embora a obra de Deus pode causar algum desses viés, mas não necessariamente que esta é a obra de Deus. Eu vou tentar explicar com Lucas, capítulo 10, que fala de Marta e Maria. Lembram desse texto? Em que Jesus esteve ali, hospedado, na casa de Marta e Maria, de Lázaro. E aí o que acontece? Maria ficou ali impressionada com a palavra de Jesus. Ela queria alimentar-se da palavra de Jesus, então ela largou todo o fazer doméstico e quedou-se. Quedou-se quer dizer, quedou-se assentada. Quer dizer que ela caiu, ela de espírito e coração, ela sentou-se quedada, quedou-se assentada, diz a palavra, aos pés de Jesus, para ouvir-lhe a palavra. Entretanto, Marta fazia o quê?
Nada de pecado, nada de ruim, nada de horrível, mas era uma correria para trazer ali o frango assado, um lençol limpinho para Jesus, uma cama, quem sabe um quarto para Jesus muito bem limpo, e fazer banquete, e esse tipo de coisa toda, e que maravilha, e vai aqui, vai ali. Mas observe, amados, que quando Marta chegou e disse: Jesus, manda essa, desculpa eu falar assim, parafraseando, manda essa preguiçosa, vem me ajudar, porque eu estou aparentada, eu estou trabalhando, ela fica aí. O que Jesus diz? Maria, você escolheu a pior parte. Desculpa, Marta, você escolheu a pior parte. Maria escolheu a melhor parte. Marta, Marta, pouca coisa necessária, Marta. Não é necessário frango assado, nem lençol, nem casa, nem quarto. Preciso ver, eu prego no deserto, debaixo de uma árvore, um barquinho de Pedro. Eu prego em qualquer lugar. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus. O meu comer e o meu beber é esse, é fazer a vontade de Deus. Estou preocupado com nada de material, Marta. Mas pregar, falar do que Deus mandou eu falar. Eu digo uma coisa, eu falei pouco, mas na verdade só uma coisa é necessária para a vida de um cristão, para a vida daquele que conhece a Jesus e crê em Jesus, tem fé em Jesus. Só uma coisa necessária, Marta, é que isso que Maria fez, quedar-se e ouvir a minha palavra. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, Jesus. Jesus disse: não precisa. É só uma coisa. E os encontros de casais que não estão pregando a palavra de Deus? Poderá ser que sim. Poderá ser. Pastor, por que você fala poderá ser? Amados, quando nós falamos de Jesus, da sua natureza, da sua missão, do seu amor, da sua cruz, do que ele faz nos nossos corações, o amor resplandece dentro do lar, resplandece para com os meus filhos. Eu preciso de Jesus e não do encontro de casais, que vai me trazer um monte de ensinamento que eu tenho que fazer, e aí eu faço uma semana, depois da outra semana não faço mais, e entretanto, se Jesus reina na minha vida, aquilo flui naturalmente, porque é a natureza de Cristo em minha vida. Eu preciso de Cristo e de sua palavra. Ah, vou criar filhos à maneira de Deus. Como é que é? Me ensina e eu vou fazer. Você não vai fazer coisa nenhuma. Ah, vou dar minha vida porque eu vou no encontro que é tremendo e lá eu queimo meus pecados na fogueira e eu volto e eu faço. Você não faz coisa nenhuma. Daí uma semana, 15 dias, 30 dias, você é o mesmo. Não vai fazer. O encontro não é tremendo. Jesus é tremendo. Aí ele entrando no seu coração, o Espírito Santo, você andando nesse Espírito, andando no Espírito Santo, não cumprirás a concupiscência da carne. Então no teu serviço vai bem, com o teu vizinho vai bem, com as tuas contas vai bem, com a tua palavra vai bem, o teu homem interior em Cristo vai bem, o maridão que está aí vai muito bem, o paizão que está aí vai muito bem, a mãe que está aí vai muito bem, o crente que está aí vai muito bem, cheio de amor, cheio de paz, cheio de mansidão, cheio de humildade. Não adianta cartilha, não adianta ensinamentos. O que precisa é Cristo, ensinamento de Cristo na minha vida. Só uma coisa necessária. Hoje Cristo talvez manetaria a cabeça e falaria assim: evangélicos, para com essa correria, esse monte de festa, esse monte de evento para ocupar jovens com boates dentro da igreja, e luzes, e fumaça, e moças que dançam. Não coloca velhinho para dançar, não coloca ninguém, são moços e rapazes sarados ali. Não, isso não segura ninguém. O que segura é a fé, é Cristo na vida. Precisamos voltar a pregar Cristo. Talvez achamos que estamos pregando Cristo e não estamos. E a igreja primitiva, ela só se preocupava com isto, quedar-se aos pés da palavra de Jesus. Imagine, irmãos, agora no ano 2018, o teu pastor chega lá na tua igreja local e diz: amados, o ano 2018 não tem cargo para ninguém, nem das senhoras, jovens, nem dos homens, nem das crianças, nem de nada. Nós esse ano vamos quedar aos pés da palavra de Deus, vamos
Examinar a palavra é o próprio Cristo. Não adianta querer trazer palavras de autoajuda em Cristo. Não, 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 não. Autoajuda fora. Psicologia é muito bom, mas é secular. Fora. É Cristo. Tem muitas psicólogas querendo a palavra de Cristo. Agora, observe, amados, que esse pastor falasse isso, e este ano nós não temos um evento, a não ser reunir para partir o pão, para a gente estar juntos, orando, buscando, jejuando, e na palavra, 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 porque Jesus é a própria palavra. Ele era o verbo que se fez carne. Então, sabe o que os membros vão dizer? Nessa igreja de Laodiceia que nós vivemos hoje, diferente da igreja de Éfeso, a igreja primitiva, nosso pastor ficou doido, maluco. Fazer o que Jesus ensinou é maluquice, é loucura. O pastor está destruindo a igreja. Portanto, vamos destituí-lo do cargo de pastor da nossa igreja. Ele não serve para ser o nosso pastor. E se Jesus viesse hoje, ele não serviria para ser o seu pastor. Pastor de igreja, talvez nenhuma. Porque todos querem eventos. Eventos. Social. Lugar de ir. Hoje a pessoa procura uma igreja, ele não quer saber da palavra, ele quer saber se tem um bom estacionamento, uma boa escolinha para os filhos dele, se é uma igreja estruturada, se é uma igreja antiga. Quer a igreja antiga? Vá para a igreja católica. Quer a religião antiga? Vá para aquelas religiões orientais que são muito antigas. Os muçulmanos também são antigos. Você quer uma igreja que tem muitas pessoas? Procura os muçulmanos, católicos, budistas, tem muita gente lá. Você quer o quê? Agora, a palavra de Deus, se um pastor fizer isso, é perigoso ele ser botado para fora. Se ele fizer o que Jesus quer, ele é botado para fora. Portanto, Jesus está fora. Olha aí em Apocalipse 3:20, a última igreja do último século que nós estamos vivendo hoje. No verso 20, eis que estou à porta e bato. De onde? Do coração do pecador, como você prega nos evangelismos? Não. A igreja de Laodiceia, a porta da igreja de Laodiceia, a minha igreja, a sua igreja, a igreja do nosso século, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos ímpios ou à igreja? A igreja. É para a igreja o Apocalipse. É para o salvo. É para o Filho de Deus. É para o renascido. Quando nós olhamos esta mensagem, eles não suportavam homens maus. Pastor, como é que eu vou saber que é um falso apóstolo? Porque já diz, ele é mau. Só que ele parece que é bom, porque ele é um lobo vestido de ovelha. Observe, amados, que é dito muito, e nós vamos falar hoje um pouco, vou estender um pouquinho aqui, vai passar da minha meia hora costumeira. Não se preocupe com isso, não se amarre nesse legalismo de tempo. Mas olha bem, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, se alguém não concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas todo mundo concorda, pastor. É. Vejamos. Vamos seguindo. E com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce a inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas. Então a gente está aqui, ó. Por que essa palavra? Essa palavra foi movida pelo quê? Só mania de questões? A pessoa discorda de tudo, só quer que ele que esteja certo? Ele é mau. Falso apóstolo. Ah, porque é por inveja que ele faz esse tipo de coisa? Falso apóstolo. Para provocação? Não tem amor. Falso apóstolo. É para difamar os outros? Eu vejo briga de pastores na internet, que vergonha! Um chamando o outro de cachorro, o outro chama o outro de acabado, destruído, o outro chama o outro de sei de quê, o outro se ira e amaldiçoa o outro. Um membro vai sair de uma igreja local, o pastor diz que vai para a cama, que vai morrer, que é isso, é aquilo outro. Maus, são maus de coração. Não é difícil de ver o falso apóstolo. Podemos achar difícil, mas não é tão difícil assim. Suspeitas malignas.
Em vez de amar, fica suspeitando de todo mundo. Altercações sem fim, não tem fim as altercações. Não sabe dizer amém, dar um abraço. Por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está aqui. Se não tiver dinheiro, não tem santidade, não tem igreja, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem nada. Tira o dinheiro, acabou tudo. Não é, acho que é uma profissão, um meio de enriquecimento, supondo que a piedade, a santidade, as coisas de Deus, seja fonte de lucro. Veja bem, nós vamos ver como detectar ver. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, também tem ensinamento de Paulo acerca dos falsos apóstolos. Eu não vou ler todo o capítulo, bom seria ler todo o capítulo, mas vou ler alguns pedaços aqui, ó. O verso 4, 2 Coríntios 11, 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este boamente tolerais. Estão tolerando de boamente evangelho diferente, espírito diferente, doutrina diferente do que os apóstolos pregaram. Pastor, mas não é Jesus que pregou? Você falou de pouco? Sim, Jesus pregou e ensinou os apóstolos para eles passarem para a igreja. E Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus. E os apóstolos ficaram encarregados de trazer essa doutrina. Então, se tiver uma doutrina diferente dos apóstolos, que é de Jesus, como é que eu posso aceitar de boa mente? E Paulo diz, esse aí, ó, que faz isso, que desfaz o que nós pregamos, de boa mente, ou tolerais. Agora, verso 5, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Rejeitavam a Paulo, não davam valor a Paulo, e estavam dando valor a esses daí. Paulo os corrigiu. Embora seja falta não falar, não sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isso. Agora vamos ver aqui, um pouco mais à frente, no verso 12. Mas o que faço, farei para a ocasião aqueles que buscam o intuito de serem considerados iguais a nós. Muita gente quer ser igual a Paulo. Se intitulam apóstolos sem serem. Tem nenhuma credencial de apóstolo, nenhuma. Isso é para dizer que é grande, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Quem são esses obreiros que se transformam em apóstolos de Cristo? Fraudulentos. Eles enganam e tudo termina no dinheiro. Todos os dias tem que falar da idolatria do dinheiro de uma forma sagrada. Você quer ver o maior pecado hoje nessa igreja de Laodiceia? É você não dar o dízimo. Se você não dá o dízimo, vão virar contra você. Vão usar o microfone e jogar em direto contra você. Porque o dízimo tornou-se o maior dos mandamentos. Antigamente tudo era pecado. Brinco, batom, esmalte, tudo era pecado. Jogar bola, jogar dominó, tudo era pecado. Mas hoje, até o adultério, se conforme se o dízimo for bom, se tolera um pouco. Mas hoje o maior pecado é não dar dízimo. Esse cria um grande problema. Faz um teste. Fica aí um ano sem dar dízimo. Você vai ver quem você é. São maus. O amor vai embora. Começa a te amaldiçoar, querer que você bata o carro, querer que você adoeça para dizer que é por causa do dízimo. O devorador está entrando. Observe, amados, que tudo está em volta do dinheiro. Rico sou, estou enriquecido, a igreja de Laodiceia. De nada tenho falta. Mas observe que não podemos mercadejar a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que são fraudulentos, olha o verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é o próprio diabo que vem em anjo de luz, não é isso. É o obreiro dele que se transforma. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Parecem ministros de justiça, de piedade, de santidade, do Senhor, de Jesus. Fingem fazer curas. O fim deles será conforme as suas obras. São fraudulentos. Vai identificando. Jesus diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Vai vendo, vai identificando. Quando nós, então, olhamos essa questão, Jesus
aqui em João capítulo 7, estavam admirados acerca de Jesus. Verso 15, João 7,15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Aqui estão falando acerca de Jesus. Como Jesus sabia letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu. Que humildade! Sendo Jesus o próprio Deus, ele fala que o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, do Pai que enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Você quer fazer a vontade de Deus? Conheça a respeito da doutrina. Senão você não faz a vontade de Deus. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Jesus falava por ele mesmo, ou tudo que o Pai mandou? Tudo que o Pai mandou. Que humildade, sendo ele Deus, sendo ele própria palavra, tudo que o Pai mandou. Você fala por si mesmo, o seu pastor fala por si mesmo, ou fala por Cristo? Quem fala por si mesmo está pronto, está procurando a sua própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não pode falar de si mesmo. Tem que ter o falar de Jesus, que é o mesmo falar dos apóstolos. Quando nós prosseguimos na leitura bíblica acerca da identificação dos falsos obreiros, olha o que é dito em Mateus capítulo 6. Eu quero dizer que hoje em dia o falso apóstolo, ele tem o viés da riqueza de origem terrena. E o apóstolo de Cristo tem o viés da doutrina da riqueza espiritual. Jesus Cristo nos fala de dois tipos de riqueza: a celestial, que é espiritual, e a terrena, que é carnal. Observe aqui em Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, de origem terrena, carnal. Há denominações hoje que creem numa falsa prosperidade carnal e maligna, que se lê isso aqui, eles fecham a cara, torcem o nariz. Sermão de Jesus palavra de Jesus pois Jesus pregou foi, o sermão do monte mas torcem o nariz. Dói! Porque só querem falar de riqueza de origem terrena. Mas não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça ferrugem e corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Ai, tua riqueza terrena, por mais honesta e lícita que ela seja, e louvável nesse sentido, ela vai acabar aqui mesmo. Quando você morrer, não vai levar, nasceu nu e vai voltar nu. Não tem como levar a riqueza de origem terrena. Portanto, elas são fúteis e passageiras. Não são tão importantes assim. São pouco importantes, na verdade. Quando nós olhamos no verso 20, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, riqueza espiritual, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração, meu irmão? Onde está o teu coração, meu amigo? Olha, aqui em Atos Apóstolos, vamos ler também, capítulo 20, quando Paulo reúne os presbíteros, né, inclusive da igreja de Éfeso, para ter uma reunião com eles, para ter uma palavra para eles. Ele diz assim no verso 31, portanto, vigiai e lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de molestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança em todos os que são santificados. A palavra tem poder para santificar e dar herança, a palavra. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim, ao que estavam comigo. Ele pegou somente o necessário para sobreviver. O apóstolo Paulo nunca se enriqueceu às custas do Evangelho. É difícil conhecer os falsos apóstolos?
ou é fácil? Eu digo que é fácil. Uma das grandes características está aqui: o enriquecimento pelo Evangelho de origem terrena, porque o enriquecimento espiritual celestial é mais do que louvável por Jesus Cristo. Onde está o teu coração? Então, quando nós voltamos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Jesus Cristo diz: conheça as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Desculpa, estou lendo de Filadélfia. Então ele diz: aos que declaram apóstolos, não são e achasse mentirosos. Colocou a prova e achou a mentira neles. Tens perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Sofreu muita perseguição a igreja primitiva. Sofreu muita perseguição. Tem, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende de volta à prática das primeiras obras. E se não voltar à prática das primeiras obras, o que acontece? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não arrepender, Jesus move aquela igreja do lugar. Move a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, até a 7ª. Ele move. E os anjos, os pastores estão na mão dele, já não estão mais. Aí ele vai cair lá na igreja de Laodiceia, que já está fora. Eles que estão à porta e botam lá de fora da pregação, do culto, da centralidade daquela igreja, da visão daquela igreja, já está fora. Porque ali a religião tomou conta. O sistema tomou conta. Agora observe, amados, que o Senhor Jesus, ele fala que o problema lá daquela igreja maior era o quê? Estou rico. Riqueza terrena. Jesus diz: não, está pobre. Espiritualmente você está pobre. Cego e nu. Tem que comprar de mim. Ouro para que te enriqueças. Colírio para que vejas. Vestes para vestir a vergonha da tua nudez. É uma vergonha. É uma vergonha completa. Crente que não ama o seu irmão, não paga o que deve, voltado para as coisas terrenas, não tem tempo mais nem para servir a Jesus. Tanta dedicação às coisas deste mundo. Amados, tanto aqui a igreja primitiva, ela não suportava também os nicolaítas. Nicos, chefe, vitorioso. Laicos, a plebe, as pessoas comuns. Então, tinha aqueles que dominavam o povo, e esses nicolaítas também ensinavam que casamento podia ser casar com quantas quiserem. Eles tinham uma licenciosidade sexual imunda e perversa. E a igreja primitiva não tolerou isso. Já o falso apóstolo, se tiver ali uma entrada boa, ele vai tolerando as coisas, vai tolerando. O outro que não ajuda com nenhum tipo de oferta, nem dízimo, nem nada, esse vai servir de exemplo para os demais. A esse vai ser ferro e fogo. A esse vai ser a rigidez. Mas observe que a igreja não suportava falsos apóstolos, não suportava a doutrina dos nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Próximo vídeo, a igreja de Esmirna. O Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe o seu pastor, abençoe a sua família em todos os sentidos. Deus seja contigo. Guarde a doutrina da palavra de Deus.